Ei, riquezas, chegamos na semana de lua minguante, sempre um momento aí de reavaliações, de reflexão, né? Então, bora lá saber o que essa lua minguante em Gêmeos reserva para nós nessa semana? Eu sou Camila Olivetti, esse é o História do Céu e nós vamos entender aqui quais os movimentos que os astros estão fazendo, principalmente os luminares, o Sol e a Lua, que fazem essa conversa das fases lunares, porque sim, o Sol está sempre envolvido, né? A gente fala da fase da Lua, mas sem a emissão luminosa do Sol, ou a não emissão, né, ou a não a captação dessa luminosidade pela Lua, é que determina qual é a fase. Então são sempre esses dois astros, né, os nossos pais celestes, a nossa razão e nossa emoção, nossa consciência, nosso consciente, nosso inconsciente, que estão ali conversando, né? E nesta fase de lua minguante, essa conversa, essa história do céu acontece em dois signos regidos pelo mesmo planeta. Nós temos então a lua em Gêmeos e o sol em Virgem, né? Esses dois arquétipos, esses dois signos, Virgem e Gêmeos, eles são regidos pelo planeta Mercúrio. Então, como é que fica essa nuance, né? O planeta da comunicação, o planeta das informações, dos conteúdos, das trocas, das interações, dos deslocamentos. Então, sem percebe, né, que ele está falando ali de um movimento mental, de um movimento intelectual, sempre fazendo essa comunicação, né, enviando a mensagem de um lugar para o outro, ou falando dos trânsitos, dos deslocamentos físicos, né, materiais ou mentais, e ele se comporta de duas formas diferentes, tanto, né, como regente de Gêmeos ou como regente de Virgem. Como regente de Gêmeos, ele tá falando mais dessa coisa mental, porque é um signo de ar, né? Então tá falando mesmo da parte da informação, dos códigos que estão sendo transmitidos, das mensagens que estão sendo acessadas e transmitidas. Já como regente de Virgem, ele está falando da parte palpável, da parte prática, de como a gente organiza essas informações, o que a gente faz com essas informações. Então aqui a conversa desses dois acontece num ângulo de desafio, num ângulo reto no céu, né, de 90 graus, que é a lua minguante. Enquanto o sol está em Virgem, a lua está em Gêmeos, eles estão ali num ângulo de desafio, então pedindo para que algo seja superado, para que algo seja revisto, né? Principalmente porque é uma lua minguante que fala de uma reflexão, da gente trazer aqui uma meditação, um recolhimento, né, dessas energias para que a gente possa avaliar como que foi essa lunação de Leão, né, porque é a reta final da lunação de Leão, então como a gente usou o nosso talento, tudo que a gente descobriu sobre o nosso brilho, sobre os nossos recursos criativos, né? Agora, tudo que a gente observou e tudo que a gente colheu, né? Como que eu uso aquilo que o universo está me dando, né? Se tem uma ambulância passando, o que eu posso fazer em relação a essas situações? Como que eu posso usar a minha criatividade? Como que eu posso usar o meu brilho, né? Aqui para poder passar por esta situação, por esta informação que me chega, uma informação sonora, no caso desse exemplo, né? Então ali é uma conversa da gente poder superar, da gente poder passar, né, romper algum limite de desafio, lua minguante, mas numa forma mais de reflexão, de meditação, de análise, principalmente análise quando se fala de Virgem e de Gêmeos, né? Vou me recolher, vou me retirar um momento, vou dar um passo para trás para analisar o que precisa ser feito aqui neste momento, tanto na via mental quanto na via prática. Então a conversa dessa lua minguante, né? Ela acontece assim: Gêmeos, a lua em Gêmeos, então o nosso inconsciente em Gêmeos vai trazer
quais os pensamentos, quais as ideias, quais as informações e os questionamentos, o porquê, né? Gêmeos é sempre esse signo que trata do porquê das coisas, da gente se perguntar, ter essa curiosidade e ir atrás do conteúdo, olhar para os nossos interesses, qual é a informação que eu preciso, né? O porquê que isso está acontecendo, né? O porquê das coisas, enquanto que o Virgem é o para quê, né? Qual a função, como eu vou utilizar, qual é a utilidade, qual é a funcionalidade daquilo. Então, vai ser ali uma semana de questionarmos e de reavaliarmos muito os porquês e os paraquês. E pode ser os paraquês e descobrirmos os porquês, porque aqui continua aquela pegada da lua crescente que está falando de prática e teoria, né? A gente ia ali, então, dos pensamentos, das ideias para a realização palpável. Então pode ser nessa via de mão dupla, né? A gente pode ter conhecimentos, estudos, acessar informações, né? Entender os porquês. Quando eu tenho o conhecimento do porquê que eu vou fazer tal coisa, eu posso realizar ela, manifestar ela na prática de forma muito mais objetiva, assertiva, sabendo o porquê que eu estou fazendo. E ao mesmo tempo, quando eu vou praticando, fazendo, eu vou compreendendo e vou me aperfeiçoando, e dali surge o entendimento do porquê que eu faço isso. Quando eu sei o para quê, né? Quando eu olho para aquele movimento de repetição, de aperfeiçoamento daquela prática, e aqui a gente está falando de hábitos, de ritualísticas, a gente se perguntar, bom, o porquê que eu faço isso? Por que eu escovo os dentes tal hora? Por que eu acordo, escovo os dentes, tomo café, tomo um banho? Por que dessa sequência? É automático vir, né? Claro, quando a gente observa, né, as funcionalidades de tudo. Então, é essa semana de lua minguante, de lua de reflexão. Aqui é uma lua de limpeza, principalmente mental, da gente selecionar os nossos pensamentos, selecionar as nossas ideias, selecionar esses questionamentos para entender se é necessário colocá-los em prática, como que eu posso, né, o para que eu vou colocar estas ideias em prática, como que eu posso colocar, como que eu posso simplificar isso que é o Sol em Virgem, né, como que eu organizo essa minha mente, como que eu organizo estas minhas ideias e qual é a função, né, olhando na mão, vindo para cá, né, qual que é a função desses conceitos, de tudo que eu tô fazendo, e qual é a função desses conteúdos que eu estou acessando, né? Inclusive das trocas, das conversas. Mercúrio tá falando muito do diálogo, né? Então pode ser uma semana em que os pingos nos is precisam ser colocados, a gente precisa ali fazer uma limpeza na nossa comunicação, mesmo porque o Mercúrio que rege Virgem e Gêmeos, ou seja, ele é o regente dessa lua minguante, ele está retrógrado, ele fica retrógrado até o dia 15 de setembro, então ele está passando por aquele período de retorno, de retrocesso, que é uma energia de lua minguante também, né? Então é equivalente. Então é o momento, essa semana, de pôr um pouco a bola no chão. Eu não acredito que naquela fala que vem com Mercúrio retrógrado às vezes, de que não é o momento de você fazer algo, não assine contratos, não faça acordos, não tenha aquela conversa com a pessoa, espere. Eu não acho, porque assim a vida continua, a vida, né? Os caminhos vão se apresentando, as oportunidades vão se apresentando. O que eu entendo é que você precisa parar e pensar antes de fazer, analisar como você vai fazer, organizar a sua mente antes de fechar aquele acordo, antes de ter aquela conversa, antes de começar aquele curso ou antes de acessar aquele conteúdo que vai trazer aprendizado para você. Você tem que estar com a mente mais organizada e mais limpa para que isso seja realmente, você entenda as finalidades daquela conversa, as finalidades daquela atitude que você está tomando. Legal? Não acho que é para evitar. É claro que numa retrogradação,
sempre que for um assunto do passado, numa lua minguante também, né, que é uma lua de acertos, de purificação, de limpeza, sempre então que forem coisas que já estavam acontecendo na sua vida, né? Então é uma conversa que eu já tive, que o assunto ficou ali em aberto e que agora vai ser retomado, um acordo, um contrato, uma negociação, um documento que estava parado e agora eu posso olhar, um curso que eu estava fazendo e agora eu quero retomar, isso fica mais facilitado, porque tá trazendo algo do passado que precisa ser revisto. Se é algo muito novo que surgiu agora, tá dizendo que isso não vai ser resolvido agora, né? Que isso vai necessitar de reavaliações futuras, que possivelmente você não vai ter toda uma clareza agora, o que você precisa já então partir para esse novo assunto, sabendo que não tá tudo redondinho e que tem coisas ali serem olhadas, legal? Então, previamente vistas, né? Acordos prévios. Então, pode ser isso, tá? Mas não deixe de fazer nenhum movimento, não deixe de acessar nenhuma informação, porque tudo isso está vindo para reorganizar. Eu acho que é uma semana de muita revisão, de muita reorganização de crenças. Principalmente porque, né? Lembra que eu falei que está envolvido Sol e Lua aqui nessa conversa de Lua minguante? O Sol está juntinho com Mercúrio, regente, né? Então ele está iluminando ali as nossas ideias, mas também pode trazer um pouco para algumas pessoas uma sensação de confusão mental, porque quando o Mercúrio está muito próximo do Sol, né? Quando a gente está ali muito próximo da luz, também cega, tem uma cegueira e a gente vai precisar olhar para o que a gente não está vendo, aquilo que a gente não está conseguindo enxergar, compreender aqui, porque é uma energia mental, legal? É um momento ali e esses dois planetas, Sol e Mercúrio, fazem um aspecto muito favorável com Júpiter, que é o planeta da expansão, o planeta do conhecimento, né? O planeta das filosofias e de ampliar os nossos horizontes, ampliar as nossas visões. Por isso que eu acho que é uma semana muito propícia para quebrar, não quebrar, mas para você observar o seu sistema de crenças e reorganizar, né? Não, vamos tirar essa palavra de quebrar paradigma, de quebrar crença, porque isso não é possível. É possível você ali reorganizar, né? E se a gente for olhar na física, né, quando a gente quebra uma molécula ali, quando está sendo quebrado alguma coisa que é para ser reorganizado, reestruturado. Legal? E nesse sentido a quebra, não num sentido de destruir, de jogar fora, tá? Apesar da lua minguante ser um momento de desapego, de você se desfazer, soltar algumas coisas, é na verdade você pegar algo que você está reorganizando, é essa energia da algo que você via de um jeito e você vai perceber que tem uma visão além, né? É o que o Júpiter traz, uma forma da gente colocar aquilo, trabalhar com aquelas informações de uma outra forma. Júpiter está em Touro, né? É toda a nossa estrutura, o que traz estabilidade, aquilo que a gente precisa de segurança. Então aqui muitas crenças profundas, que são as crenças base, vão ser reestruturadas para que sejam encontradas novas formas de olhar. Eu vejo aqui que é uma abertura para o novo. E lógico, para o novo vir, o velho tem que ir embora. Legal? Mas lembrando das leis da física, nada se cria, né? Nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Então, né, aquilo ali não vai deixar de existir, simplesmente vai ganhar uma nova roupagem. É disso que essa lua minguante está fazendo. E esse trígono, né, esse aspecto favorável com o Júpiter, tem ainda mais uma confirmação dessas revisões, porque o Júpiter está retrógrado, né? Ele entrou em movimento retrógrado ali estacionário, começando seu movimento de retrogradação no dia 4/9. Lembrando, acho que eu não falei aqui, essa lua minguante, então ela acontece do dia 6/9 até o dia 14/9, legal? Então, desde o dia 4, o Mercúrio já estava ali começando o seu movimento de retrogradação. Sim, outros planetas também ficam retrógrados, não é só o Mercúrio, tá? Então, é um grande presente do cosmos, né? Da consciência, da evolução
da nossa consciência enquanto humanos, do nosso desenvolvimento, do nosso raciocínio, do nosso discernimento, da nossa razoabilidade. Agora, então, é um momento que está muito propício para que a gente possa fazer essas renovações, né? Essas retrogradações estão quase todos os planetas retrógrados, né? Só o Marte que não, porque ele retrogradou e finalizou esse processo em janeiro, e a Vênus que terminou, encerrou agora no dia 3/9 também seu movimento de retrogradação. Mas Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, ou seja, todos os planetas geracionais e os transpessoais que estão falando de uma consciência maior, não só da pessoal, mas do eu, né, do eu social, né, do inconsciente coletivo aqui, falando, né, na psicologia analítica, todos esses arquétipos, essas hierarquias que estão falando dessa consciência mais coletiva, estão dando essa oportunidade de grandes revisões, legal? E aqui não tem muito controle nosso não, né? Ele já não existe, mas aqui está dizendo que são esferas maiores que estão operando, então muita coisa vai ser trazida pra gente e o nosso livre-arbítrio está aqui para que a gente saiba como lidar, as escolhas que a gente vai fazer diante das circunstâncias que se apresentam, legal? Que então, a partir dessa necessidade, dessa compreensão e dessa caminhada para um aprimoramento, não só nosso, mas coletivo, não só individual, mas como coletivo, que está sendo dada essa oportunidade para a gente. Então, Júpiter retrógrado fazendo um aspecto favorável fluente com o Sol e com o Mercúrio, dizendo que está ali muito aberto para que a gente possa renovar, revisar nosso sistema de crenças, nossos valores, olhar para o que é ético, quais são também, né, olhar para aquilo que a gente acredita, nossa fé, nossa filosofia de vida, quais são as nossas metas. Aqui está mexendo muito com os nossos princípios, os nossos propósitos, né? O porquê e o para quê. Percebe que o Júpiter vem numa esfera maior, tem então um direcionamento, né? O porquê e o para quê eu escovo os dentes, mas a minha saúde bucal, a minha saúde como um todo é esse princípio, é esse propósito que tá ali antes do tirar o mau hálito ou ficar com a boca higienizada, entendem, né? As camadas ali. E aí é um momento de soluções, então pessoas, né, quem está vivendo ali processos que tem a ver com justiça, com a ética, com negociações, com documentos, né, tudo que envolve ali a parte mais burocrática e jurídica, há aqui uma abertura para resoluções, não tem mais como esse assunto ficar parado sem ter um movimento, né, que seja o mais justo possível a partir dessas revisões e dessas consciências que nós vamos tomando do que precisa ser feito, tá? Também um momento propício para estudos, para viagens, para você poder rever, né, e reavaliar tudo isso. Quem está fazendo um intercâmbio, quem está começando um curso, um estudo, tudo isso vai trazer, assim, tá com coisa aberta, né, para que a gente possa fazer isso com confiança e que traga muitos aprendizados. São conteúdos que vão ser acessados, que vão trazer, assim, aprendizados, e Lua Minguante está dizendo de uma cura do nosso mental, né? E a gente pensa com o coração, né? A gente pensa, então tá tudo ali muito alinhado para uma inteligência emocional, porque Lua são emoções e Gêmeos é o mental. Então aqui tá caminhando para que haja essa cura, para que a gente desenvolva uma inteligência emocional, tá? Então observe nessa semana Virgem e Gêmeos, então os seus rituais, as suas rotinas, os seus hábitos, os seus sistemas, né, de organização, a sua metodologia, o seu critério para fazer as coisas. Você entendeu por que fazemos isso, para quê, qual é a explicação, qual é o entendimento, qual é o significado por trás daquilo, para que você possa alinhar ele com seus projetos, né, com seus propósitos e os seus princípios, principalmente com a sua filosofia de vida, tá? É uma semana aí que
A Lua, inclusive, está fazendo um aspecto favorável com a Vênus, que é um planeta que fala das nossas escolhas, daquilo que nos é prazeroso ou não, da gente poder caminhar em busca do nosso alto valor. Ela saiu de retrogradação, né? Ela não. Ele, o planeta Vênus, saiu de retrogradação e está ajudando, então aqui já caminhando para que agora é o momento, tá? Ele saiu do movimento retrógrado de andar, de caminhar para trás, mas ele está passando de novo pela terceira vez no mesmo momento. Então, aqui vão ser trazidos assuntos do começo de agosto para que aí sim você possa fazer essas escolhas mais assertivas, começar a entender o que é bom para você e o que não é. Legal? A Lua fazendo esse aspecto bom, né, no dia da Lua minguante, mas também durante a semana, mas precisamente no dia 11, ela faz uma conjunção exata com essa Vênus. É uma semana aí que a Lua vai transitar e conversar com vários planetas, trazendo um catadão aqui, vai ter um primeiro momento da gente se deparar ali com algumas ilusões, com alguns medos, com alguns questionamentos, até algumas decisões que a gente vai precisar tomar, que a gente vai ser chamado a se posicionar, né, com responsabilidade, com comprometimento, e depois no decorrer da semana isso vai se dissipando até uma energia mais de ira mesmo, de ímpeto, de querer resolver na hora. Isso vai se acomodando para que possa ser feito isso com assertividade, com clareza, com lucidez, entendendo, dissipando as ilusões, as fantasias e caminhando para uma coisa mais conectada com a nossa essência, com os nossos valores, não só morais, né? Não só os valores humanos, mas aqui também um valor maior, né? Independente da sua crença aí, algo que está numa esfera mais sutil e uma lei cósmica, sejam as leis da física, sejam as leis universais, né? Sejam as leis da sua religião, aquilo que tiver dentro da tua crença e da tua filosofia de vida. Legal? Aproveitem, meus amores, essa lua minguante, então, para esse recolhimento, para essa reavaliação, e abram seus corações para construir, aprimorar, né, a sua inteligência emocional. Eu espero que esse vídeo tenha trazido significado para você, que ele tenha aberto aí percepções para você. Se isso aconteceu, me conta aqui nos comentários do YouTube, deixa o seu curtir, não esquece de compartilhar, né, esse vídeo, ajudando a divulgar, né, se você sabe que tem alguém que se interessa ou que precisa ouvir essa mensagem, que você deseja que essa mensagem chegue, compartilhe. Não deixe de acompanhar meu trabalho também, né, com a astrologia, com a psicanálise e espiritualidade, lá no Instagram, @camila.olivetti. E hoje, né, o dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 6/9, nós vamos ter uma live trazendo aqui, a gente resolveu fazer um projeto, eu, o Anderson Gomes, a Lígia Mara Daniel, que vá além das previsões que a gente faz de lua nova e lua cheia. A gente sentiu a necessidade de trocar uma ideia, de trazer aqui questionamentos, de pôr alguns assuntos em questão, aproveitando essa lua minguante que é para quebrar, né, rever essas crenças, trazer à tona algumas conversas, bater um papo ali gostoso com a interação de vocês, que seja mais filosófico, que seja mais na base da tentativa de uma compreensão, de ver os vários pontos de vista sobre determinados assuntos. E hoje a gente vai falar sobre como encontrar o sentido da vida. Então a gente já vai começar com essa questão que tem tudo a ver com esse Júpiter retrógrado, né? Com às vezes esse momento que a gente se perde um pouco e não encontra o sentido, o porquê e o para que fazer algumas coisas. A gente vai aproveitar também que estamos, né, em campanha de Setembro Amarelo, trazendo a conscientização da valorização da vida. Então convido vocês a participar dessa live que também ali fisicamente, né, materialmente também vai estar se manifestando de uma forma aprimorada, de uma forma nova,
que é também, além da transmissão pelo Instagram, a transmissão aqui pelo meu canal do YouTube. Então, entre, venha para essa live, porque eu quero muita interação com vocês, eu quero olhar no chat, receber as mensagens, ver o que vocês pensam para a gente poder trazer para a discussão o que está acontecendo na vida de cada um de vocês, porque isso enriquece, né? Vai muito além das previsões e dos oráculos, que são riquíssimos, até para a gente entender como a gente põe essas energias em ação, em prática. Legal? Espero vocês às 8h30 no dia 6/9, né? E para quem não puder estar ao vivo também poder prestigiar a gravação, deixando comentários, curtindo e compartilhando. Uma lua minguante excelente para todos vocês. Um beijo, minhas riquezas.